Olá, bom dia! Quinta-feira iniciando e nós aqui juntinhos, coladinhos no canal Café com Deus. Como você está? Como está a sua família? Eu espero que tudo esteja bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês e deixar aqui também benefícios que uma vida de oração traz para nós. Sabemos que estamos em uma semana da qual muitas pessoas fazem jejum, oram, rezam, porque é a Semana Santa. Porém, queridos, nós precisamos, como verdadeiros cristãos, entender que, independente de data e de comemoração, nós temos que ter o hábito de orarmos, de jejuarmos e de fazermos propósitos com o Senhor. Amém? Sim, é uma semana que nós devemos estar mais reflexivos? Sim. Porém, precisamos ter essa constância em nossas vidas todos os dias. A oração, ela tem que ser algo habitual e o jejum também, tá? Então, hoje eu quero ler para vocês lá no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Bem-aventurados, felizes são aqueles que oram. Talvez você pense assim, pastora, mas tem vez que eu oro em lágrimas de tantos problemas que eu tenho enfrentado, de tantas perdas. Não tem problema, querido, minha querida que está me ouvindo. Se é para dobrar o joelho no momento da tristeza, chorando, dobre-o. Se é para fazer isso quando está alegre, faça também. Em todo tempo, ore ao Senhor. O livro de Mateus 11, no capítulo 1, diz assim: Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, me ensine a orar, como João ensinou os discípulos deles. Queridos, nós temos sempre que lembrar que a maior bênção que nós recebemos é quando nós estamos orando, quando nós temos a nossa vida de oração. Há uma frase que eu gosto sempre de trazer à minha memória, que é assim: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. De fato, queridos, a oração, ela é combustível para nós, para a nossa vida, para a vida do cristão. E é por meio dela que o cristão se relaciona com Deus. É claro, queridos, que a motivação principal do nosso coração em buscar a Deus não pode ser apenas pelos benefícios que o Senhor tem a nos oferecer, mas também pelo prazer de estar em constante comunhão com o nosso Pai, o nosso Criador. O texto que eu acabei de ler para vocês, um dos discípulos pede para Jesus, quando ele fala assim: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os seus discípulos. Queridos, sem dúvida, há grandes bênçãos para aqueles que assumem uma postura, que assumem uma vida de oração. E hoje eu quero aqui deixar para vocês 4 benefícios que você terá se você buscar essa vida de oração. O primeiro benefício está lá no livro de Mateus 11, neste mesmo capítulo, porém lá no versículo 28, que diz assim, olha, 28, mas Jesus respondeu: mas felizes, mais aventurados são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela.
Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o milagre de Jonas. Esse benefício aqui quer dizer o quê, queridos? Ninguém jamais trabalhou como Jesus aqui nesta terra. Ele sempre dizia, como eu disse para vocês ontem: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, queridos, ele tinha uma disposição, porque ele vivia em constante comunhão com o Pai, né? Ele era um homem de oração. Então ele tinha dentro dele essa disposição de estar ajudando o próximo, de estar ali dando conselhos ao próximo. Assim também, queridos, deve ser a nossa vida. Quem ora mais tem mais disposição. O cristão, né, que não ora, ele fica parado. Ou seja, ele vive andando empurrado, dependendo sempre das orações de outras pessoas. Tenha uma experiência de você por si próprio, ajoelhar e orar. Nós estamos aqui sim, para estar ajudando você, né, no caminho da oração. Porque juntos, a nossa oração, quando a gente se une em oração com o mesmo propósito, é uma oração que se fortalece mais. Porém, nada melhor do que você ajoelhar e trazer esse benefício de orar sempre, tá? Então, primeiro benefício, quem ora mais cansa menos. Segundo benefício, quem ora, queridos, tem mais força para vencer as dificuldades. Sabia disso? Há uma frase, meus queridos, que diz assim: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. O texto que eu quero ler aqui para vocês, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, diz assim: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Então, queridos, quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Terceiro benefício, quem ora produz mais. Olha que interessante, quem ora produz mais. Essa é uma verdade, queridos, que o diabo, ele não quer que nós, filhos de Deus, tenhamos esse hábito de oração. Quando nós nos dedicamos a uma vida mais de oração, nós iremos produzir com muito mais facilidade e eficiência. O nosso machado da oração, queridos, precisa sempre estar afiado, precisa sempre estar ligado com Jesus. E como que nós nos ligamos com Jesus? Através da oração. Quando oramos, nós estamos falando com Deus. Quando lemos a palavra, Deus está falando conosco. Então, seja produtivo, ore mais, né? Deseja produzir mais em todas as áreas da sua vida. De que forma? Exercendo este benefício da oração. Outro aqui que eu quero deixar para você. Quarto benefício. Quarto e último, né? Quem ora mais ainda manifesta os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas 5:22 diz: mas os frutos do Espírito Santo é
amor, alegria, paz, bondade, temperança, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você ora mais, se você tem uma vida regada de oração, você automaticamente estará produzindo mais frutos em sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam. Então, quanto mais perto, queridos, estarmos de Deus, mais nós iremos manifestar os frutos do Espírito Santo. Então, o melhor que nós, como filhos do Senhor, temos que fazer é estarmos assim, olha, coladinhos com o Senhor, juntos com o Senhor, através do cultivo da nossa vida em oração. Amém? Então, bem-aventurados que oram. Quer ser mais feliz? Quer ter mais êxito em sua vida? Então, ore. Busque esses benefícios através da oração, tá? Quero deixar aqui essa reflexão diária para o dia de hoje, uma quinta-feira santa, tá? Oração, queridos. Oração, jejum, meditação na palavra. Quer ser feliz? Quer ter sucesso na vida? Então, esteja em oração, medite na palavra, que eu tenho certeza que você será um novo homem e uma nova mulher. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai, obrigada pela tua palavra, que veio de encontro aos nossos corações nesta manhã de quinta-feira santa. Senhor, bem sei eu, Pai, que muitos, às vezes, só procuram o Senhor em datas específicas ou muitas vezes quando estão em seus apuros. Mas hoje o Senhor nos ensinou que bem-aventurados são aqueles que oram, porque os que oram produzem mais, os que oram manifestam do poder do Espírito Santo, dos frutos deles, os que oram têm mais força para vencer as dificuldades, Pai. Nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e agradecer ao Senhor porque temos a oportunidade de todos os dias, a qualquer momento, de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao nosso Pai que está no céu, sentado à direita de Deus. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Colocamos o nosso dia em tuas mãos e nos faz, Senhor, acende nós, Senhor, a maneira, Senhor, acende nós, ó Pai, de termos esse compromisso, Senhor, em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, fique com Deus, tenha uma quinta-feira abençoada, santifique a sua vida através da oração, através do jejum e de propósitos. Amém? Você que está me ouvindo pela primeira vez, deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.